dia, 6 horas em ponto, sábado, dia 15 de junho. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. Que bom que você acordou, que bom que eu acordei. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Selma. Bom dia, Reginalda. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui. Deus quer falar com você, mas Ele também quer ouvir a sua voz. Minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto. Fui perdoada, logo quis te vir. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro. Bom dia, Gigi. Bom dia, Beth, Roseli. Aos pés do meu amado. Bom dia, Rafael, Mônica, Amanda. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Entrego tudo a ti, quão lindos são seus pés. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. E basta um olhar no seu rosto. Eu fui perdoado, logo quis te vir. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, Vamos profetizar diante de Deus. meu vaso aos teus 5.000 pessoas aos pés do meu. reunidas na presença dEle às 6 horas da manhã. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. O Senhor está despertando um grande exército. E antes de ferir os seus inimigos, o Senhor está nos curando na presença dEle. Essa está sendo uma das experiências mais poderosas que eu já tive com o Espírito Santo.
O Senhor está provando diante dos nossos olhos que aquilo que quase ninguém tem está reservado àqueles que fazem o que quase ninguém faz. E isso serve para os dons espirituais. Isso serve para a plenitude da glória de Deus. Isso serve para o discernimento da palavra. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Eu quero que você comece a declarar quem Deus é. Exatamente como você está agora. Comece a usar palavras de louvor e adoração, dizendo: bendito seja Deus, bendito seja Deus, glorificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Bendito seja Deus. Eu te desafio a verbalizar isso. E você vai começar a compreender o poder das palavras. Bendito seja Deus. O poder das tuas palavras começa a mudar o ambiente onde você está. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Eu vou retirar os comentários para que você se concentre em falar com Deus, ok? Depois eu ligo os comentários novamente. Pronto. Dobre seu joelho do jeito que você está agora diante de Deus. Papai, nós clamamos diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo forje em nós a capacitação de vencer a nós mesmos, Pai. Fazendo aquilo que achávamos que seria impossível. Mas descobrindo que pelo Senhor tudo é possível. Pelo nosso amor pelo Senhor tudo é possível. Pelo nosso amor pelo Senhor, tudo é possível. Sentirão o cheiro da minha adoração a Ti. Glorificado seja o Teu nome. Glorificado seja o Teu nome. Glorificado seja o Teu nome. Quem foi muito perdoado, muito amo, eu muito amo a Ti. Só eu sei o que fizeste por mim. Só eu sei o que fizeste em mim. A glória de Deus E deixa quem quiser falar. sempre vai preencher Não importa
todo o vazio de um coração quebrantado. Que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer. Nessa live, Que custe o preço que custar, não importa, eu quebraria o vaso outra vez. está você e Deus. O Senhor está provando os nossos corações. Quando nós abrimos mão do sono, abrimos mão do descanso de um fim de semana, muitas vezes até virando a noite, cuidando de um bebê pequeno ou da febre de um filho, ou trabalhando, estudando. Nós abrimos mão do sono por tantas coisas. E o Senhor está dizendo: o quanto eu sou importante para você. O quanto você me ama. O quanto você anseia estar na minha presença. Se isso é verdade, por que você não fazia isso antes? Se isso é verdade, me prova. Nós queremos derramar o nosso amor a ti. Tudo que nós temos. Todos os cultos cantamos canções de adoração a Deus. Só você é digno de receber. Mas na madrugada é como se Ele perguntasse: tudo aquilo que você cantou para mim é verdade? Vamos a ti. Me prova. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti. Eu creio que o Senhor está Tudo que eu te construindo um caminho para nós. receba O Espírito Santo, pela misericórdia do Pai, o meu perfume. está disposto a nos ensinar a fazer Que vão cair, declarações de amor ao Pai. basta um olhar no teu rosto. O Espírito Santo, por misericórdia, Fui perdoar na hora. quer nos ensinar a adorar a Jesus. No secreto, Todos os meus tesouros eu vou derramar. e com o tempo você vai entender que o teu espírito foi feito para isso e você não vai mais conseguir viver sem isso. Eu quebro meu vaso, Não é para que outros vejam, aos seus pés. não é para que você receba, aquilo que você não tem. É para que você suporte aquilo que você não tem. E se fortaleça para conquistar. Quando eu me prostro na presença de Deus e começo a dizer quem Ele é para mim,
As minhas ausências são preenchidas, os meus vazios são preenchidos. Fala para Ele o quanto você precisa dele. Peça ao Espírito Santo que te ajude a adorar, que te ensine a adorar. Como um treinador, um fisioterapeuta que vai te colocar na posição certa. Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. O Senhor é aquele que conhece toda a nossa humanidade, nossas fraquezas. Mas quando a gente busca a Deus, a gente sabe que a gente vai encontrar alguém que não se importa com a nossa vulnerabilidade. Esse é o amor mais leal que você vai conhecer na sua vida. O amor de Deus. Ele não olha como o homem vê. Ele não olha com olhos humanos. Tua presença vale mais. O Senhor consegue discernir os corações. Ele sabe a palavra que você vai dizer antes que ela saia da sua boca. Mas Ele quer que você fale, porque o esforço de transferir de dentro para fora prova a intensidade dos pensamentos, dos sentimentos, das vontades. E a palavra falada gera um impacto no ambiente. Por isso você precisa falar. Por isso a tristeza tenta te calar. Por isso a vergonha tenta te calar. Por isso a frustração tenta te calar. Por isso a angústia tenta te calar. Por isso a preguiça tenta te calar. Por isso o ambiente tenta te calar. Porque há poder nas tuas palavras.
A palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 6, foi trazida a mim pelo Espírito Santo nessa manhã. E ela diz assim: Eliseu faz flutuar um machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: Podem ir. E um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, respondeu ele. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores necessárias para construir aquele local. E quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E como vocês sabem, o ferro afunda. E ele gritou: Ah, meu Senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Aonde caiu? E quando o homem mostrou a ele o lugar, Eliseu cortou um galho. Um galho. Um galho de árvore. Isso não tem lógica. Qual é a lógica de acordar de manhã cedo e se reunir numa plataforma digital para falar com Deus? Qual é a lógica de ter que fazer isso todo dia? Qual é a lógica? Qual é a lógica de me ajoelhar no meu quarto? Quando Deus quer fazer algo muito grande, a primeira coisa que Ele contraria é a lógica. Eliseu jogou o galho e isso fez com que o ferro flutuasse. Então ele disse ao homem: Pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Aqui nós vemos duas coisas importantes. Um homem comum que entendia o valor e a autoridade de um profeta. E nós vemos um profeta que tem o coração pronto a ajudar, mas não vai fazer pelo outro, vai fazer com o outro.
O profeta podia ter agido como muitos de nós. Posso falar de mim, que às vezes quer resolver tudo para todo mundo. O profeta que age por impulso teria talvez mergulhado naquela água, procurando pelo pedaço do machado. Mas Eliseu teve estratégia espiritual. Pegou o que ele tinha e fez com que a natureza o obedecesse. Mas quando o ferro flutuou, ele disse ao homem: vai lá e pega. Ele podia ter ido lá e pegado para o homem, gerando pessoas dependentes dele, autoafirmando seu próprio ego, se tornando um herói. Mas o profeta precisa saber a hora de parar e deixar o outro agir. E então a história continua contando a respeito de uma guerra terrível que Israel vivia, como tantas e tantas vezes ele viveu. E o rei da Síria estava em guerra. Reunindo-se para criar estratégias e estratégias e estratégias para destruir o povo de Israel, o povo de Deus. E o rei, reunido ali com seus conselheiros, ele disse: eu vou montar um acampamento em tal lugar. Mas Eliseu enviava uma mensagem ao rei e dizia: evite passar por tal lugar. Pois os arameus estão descendo para lá. E assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso começou a enfurecer o rei da Síria. Então ele chamava os conselheiros dele e perguntava: vocês vão me dizer quem que está infiltrado no exército de Israel? Porque eles parecem que conseguem prever o que nós vamos fazer antes. Alguém está dizendo a eles os nossos planos? Mas os conselheiros disseram para ele: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. E o rei disse: descubra onde ele está, porque eu quero capturá-lo. Então, quando informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa. Uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Preste bastante atenção nisso. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Preste atenção nas entrelinhas. E
quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Eles estavam cercados. Então ele gritou, dizendo: Senhor, o que nós vamos fazer? O profeta estava sempre pronto. E o Senhor está despertando o seu profético. Imediatamente a primeira resposta dele foi: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Fisicamente falando, não era. Logicamente falando, não era. Racionalmente falando, não era. E vão ter dias em que as nossas dores são mais fortes do que as nossas vontades. Vão ter dias em que aqueles que estão conosco são em menor número do que aqueles que se levantam contra nós. Vão ter dias em que os motivos para parar vão ser muito maiores do que os motivos para continuar. Mas eu quero que você preste muita atenção, porque essa é uma história real. O profeta disse: não tenham medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou. Mas por que Eliseu orou? Ele já tinha uma conexão com Deus, ele não precisava ficar orando, ele já sabia o que Deus queria. Não, queridos, a Bíblia diz que Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Dele quem? O servo dele. Abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Por isso os carnais não entendem. Por isso as pessoas comuns não entendem. E eles falam: ela consegue isso porque ela tem dinheiro, ela consegue isso porque ela fez alguma coisa errada, ele consegue isso. Ah, as pessoas comuns não entendem. Eliseu orou pelo seu servo e disse ao pai: abra os olhos dele para que ele veja o mundo invisível que está ao nosso redor e testifique que Deus dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. E os anjos de Deus são anjos de guerra. Quando o Senhor diz não ame o sono, Ele está dizendo: ei, não se esqueça que só você está dormindo.
No mundo espiritual ninguém dorme. Então durma o suficiente. Apenas o suficiente. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor. Mais uma vez. E ele disse: Senhor, fere estes homens de cegueira. A oração do profeta abria os olhos de uns e fechava os olhos de outros, conforme o propósito do Pai. O propósito de Deus era de preservar o seu povo. Preservar aqueles que o amam. Então, Deus os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu disse para eles: esse aqui não é o caminho da cidade que vocês estão procurando. Eu vou direcionar vocês. Guiou eles para Samaria. Levou os inimigos para um lugar estratégico. E quando eles estavam ali, ele disse ao Pai novamente: abre os olhos deles. Quando eles viram que estavam dentro de Samaria, num lugar onde humanamente eles podiam ser derrotados, o rei perguntou a Eliseu: e agora eu mato eles? Interessante que o rei de Israel reconhecia Eliseu como autoridade espiritual. Devo matá-los, meu pai? E o profeta disse: não. O rei costuma matar os prisioneiros que captura com a espada e com o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Mais uma atitude sem lógica. Então o rei preparou um grande banquete. Terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Sabe o que aconteceu? As tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Porque uma guerra não se vence com as emoções. Se vence com estratégia no espírito. Pai, eu oro para que cada uma das pessoas que estão conectadas agora recebam um despertamento espiritual. Que os seus olhos espirituais sejam abertos. E você clame ao Pai
que você clame ao alto, por aquilo que vem do alto, porque o teu socorro virá dele. Pelo poder da fé, eu imponho as minhas mãos sobre a tua cabeça. E eu oro ao Pai, que a unção do Senhor seja derramada sobre ti, quebrando todo o jugo, arrancando toda a cegueira espiritual. Em nome de Jesus. Que os teus ouvidos sejam abertos para ouvir a voz de Deus. Que toda a tua estrutura obedeça à voz do Espírito, o Espírito de Deus. O Senhor sempre avisa antes ao profeta. Obrigada, Pai, porque eu não preciso temer. São mais numerosos aqueles que estão comigo do que os que estão contra mim. A maioria não entende, mas o Senhor vai trazer os escolhidos. E nós vamos viver algo novo. Deus quer que você volte a acreditar em um futuro brilhante. Provérbios, capítulo 29, verso 18, diz que onde não há revelação divina, as pessoas se desviam. E esse lugar onde nós amanhecemos é um lugar de revelação. Onde Deus te dá uma visão. Segundo aquilo que Ele quer. É onde Deus planta em nós de forma sobrenatural. Algo que não conseguimos ver fisicamente, mas o Espírito nos mostra. E o que passamos a ver pelo Espírito muda nossa visão interna, racional. Porque Ele começa a nos provar que age contra a lógica. Algumas pessoas têm medo de acreditar em Deus. Mas a palavra de Deus está cheia de revelações.
E é na palavra que Ele quer te levar. Muitos têm medo de acreditar em Deus e se decepcionar, porque já se decepcionaram tanto com outras pessoas. Mas essas pessoas não percebem que vão ficar eternamente decepcionadas se decidirem não crer no Espírito. Se essa pessoa que eu estou descrevendo é você, diga a Deus, eu quero crer. Eu quero viver isso. Eu te desafio a começar a crer. Crer em espírito e em verdade. É alimentar a convicção daquilo que eu espero e a certeza do que eu não vejo. Porque a palavra de Deus diz que algo bom vai acontecer comigo. Algo bom vai acontecer com você. Peça a Deus uma visão para perseguir. Creia que você pode fazer na sua vida o que você quiser que seja através de Cristo. Não tenha uma atitude igual àqueles que desistem facilmente. O Senhor desperta a tua perseverança, a tua criatividade. Permita que a revelação redentora de Deus te conduza para longe dos becos sem saída da sua vida. E te dê uma visão de futuro. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz aquele que obedece à tua lei. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos. Já os ímpios detestam os íntegros. Não queira ser amado por todos, porque assim você pode se corromper. Mas quem procede com integridade vai viver seguro. Quem procede com perversidade, de repente cairá. Palavra do Senhor, em Provérbios 28 e 29. Deus tenha misericórdia das pessoas consumidas pela maldade. E abra os nossos olhos para ver a tua bondade, Senhor. Bendito seja o teu nome. 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 Tua palavra diz que aquele que esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas aquele que endurece o coração cairá na desgraça.
Quem dá aos pobres nunca passará necessidade. Mas aquele que fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Floresça. A Bíblia diz que quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso, irremediavelmente. Mas quando o justo floresce, o povo se alegra. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai. Mas quem é dominado pelos prazeres destrói tudo. Que a sabedoria governe as tuas decisões no dia de hoje. Faça algo diferente para Deus. Quero te convidar para fazer parte do Clube Detox da Alma, uma escola de princípios desafiadores, mas que vão transformar a sua vida para sempre. Essa é uma comunidade de pessoas que amam a Deus e decidiram buscá-lo de todo o coração, com todo o entendimento e com todas as suas forças. Se você quiser saber mais, acesse o site clubedetoxdaalma.com.br. Eu sempre deixo o link aqui, porque esse projeto veio do coração de Deus e já está mudando a vida de milhares de pessoas. Precisamos caminhar com pessoas compromissadas. Porque dificilmente vamos prevalecer sozinhos. Precisamos de revelação. Precisamos de revelação, precisamos de repreensão, precisamos de estímulo, de orientação, para que os nossos pés não se desviem. Eu abençoo, Senhor, nessa manhã, todos os alunos da Escola de Princípios, todos os membros do Detox da Alma, esse projeto que surgiu no teu coração, Pai, e que alcança pessoas de todas as religiões, com o Evangelho verdadeiro, sem fronteiras. Eu oro, Senhor, por cada membro para que recebam cura do alto, libertação, despertamento. Em nome de Jesus. Que haja provisão, prosperidade sobre a vida daqueles que colaboram com a tua obra e ajudam o aflito. Que haja resposta no dia de hoje. Em nome de Jesus. Aleluia.
Presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tudo que você precisa está na presença. Deus abençoe o seu sábado. Eu te abençoo em nome de Jesus. Se você acessar a plataforma do clube, hoje ainda nós estaremos em contato. Que Deus te abençoe e até amanhã. O Bento acordou.